meus irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia. Vamos dar início a mais um culto, louvor, adoração ao nosso Deus e estudo da sua palavra. Nós temos aprendido vários personagens bíblicos aos nossos encontros no domingo de manhã e a irmã Silvia trouxe uma vez 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e estudamos sobre esses personagens. E nós estudamos o diálogo quando Jesus faz uma visita a Marta e Maria. E Marta se preocupa com muitas coisas para fazer, arrumar a casa, preparar a refeição. E ela se queixa porque Maria para de ajudá-la e fica ali sentada aos pés de Jesus, segundo os pensamentos de Marta, ali só batendo um papo, né? E nesse momento, quando Jesus chama a atenção de Marta e fala assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, essa é a hora de nós pararmos e ouvirmos o que o nosso Deus tem a nos ensinar. Às vezes a gente está no culto online e pode correr o risco de ficar um pouco mais disperso, querer fazer uma comida ao mesmo tempo que está cultuando, às vezes dirigindo. Mas eu quero convidar você a parar agora. Por que você está inquieto com tantas coisas? Para agora, faz o melhor. Essa boa parte não será tirada de você. Que Deus nos abençoe, que dê um bom domingo e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações por meio desse culto. Um bom dia e um bom culto a todos. Descanse
dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos ler Daniel 6, versículo 20 para a nossa meditação nesta manhã, que diz assim: Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Irmãos, esta expressão Deus vivo aparece várias vezes na Bíblia. E olha que interessante, o rei se dirigiu a Daniel, o chamando de servo do Deus vivo. Que possamos trazer à mente isso em nosso dia a dia, especialmente nos momentos difíceis, que nós também somos servos de um Deus vivo, um Deus que fala conosco e que também nos ouve, um Deus que também nos tem dado livramentos e continuará dando, porque Ele não muda. Assim como Ele deu grandes livramentos no passado, Ele continua dando hoje para nós também. Amém? Vamos estar orando neste momento? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede de vida. Ó Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu grande e poderoso nome, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Te louvamos por o Senhor ser um Deus vivo, um Deus que está conosco todos os dias. A tua presença tem sido real em nossas vidas, nos protegendo, cuidando de nós a cada dia, nos dando também grandes livramentos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus do passado. O Senhor não muda. Visita, Senhor, neste momento, todos os teus servos que estão orando conosco, que o Senhor esteja também dando livramentos em alguma situação, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, e abençoando. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós oramos agradecidos, pedindo perdão dos nossos pecados. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, respirar e me faz andar sobre
Este estudo reproduz, em sua maior parte, ideias e palavras do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, em seu estudo intitulado Judas, irmão de Jesus, quase desconhecido, mas sério e íntegro. Judas era um nome comum. Encontramos pelo menos 6 homens com o nome de Judas no Novo Testamento. Judas Iscariotes, um apóstolo, um dos 12 apóstolos, o que traiu Jesus. Mateus 26:15. Judas, um outro apóstolo, não o Iscariotes. Lucas 6:16. Judas, irmão de Jesus Cristo. Marcos 6:3. Judas Barsabás, líder da igreja em Jerusalém. Atos 15:22. Judas, o que emprestou sua casa para Paulo. Atos 9:11. E Judas, um galileu que liderou uma revolta. Atos 5:37. O nome Judas surge do hebraico Yehudad. É o Judá no Antigo Testamento, que chega ao grego traduzido como Ioudas e evolui para o latim Iudas, dando origem ao nome utilizado na língua portuguesa Judas. Judas significa louvor a Deus, exaltação a Deus. 2 apóstolos de Jesus tinham o nome Judas. Judas Iscariotes, o traidor, e Judas Tadeu. Embora conhecido dentro da tradição cristã como Judas Tadeu, o nome dessa forma, junto, assim, forma dupla, nunca aparece no texto bíblico. Em Mateus, ele aparece como Tadeu, ou então como Lebeu, Mateus 10:33. Em Marcos, aparece Tadeu, Marcos 3:8. Lucas aparece Judas, o filho de Tiago, Lucas 6:16. E João o mencionou como Judas, mas fez questão de diferenciá-lo de Judas Iscariotes, chamando Judas não o Iscariotes. João 14:22. Judas, irmão de Jesus. Pouco se sabe sobre a história de Judas, irmão de Jesus. Nos evangelhos, a única menção direta a ele é na lista dos irmãos de Jesus, Mateus 13:5,5 e Marcos 6:3. Judas e os demais irmãos de Jesus não creram nele durante o seu ministério terreno, João 7:5. Judas, irmão de Jesus, não era apóstolo. Somente após a ressurreição de Jesus, seus irmãos passaram a crer nele. Entendemos assim, de acordo com Atos 1:14. Na ocasião descrita nessa referência, os irmãos de Jesus aparecem perseverando em oração junto dos apóstolos, enquanto aguardavam a descida do Espírito Santo, significando também que no dia de Pentecostes, Judas estava presente. Em 1 Coríntios 9:5, mais uma vez, Judas, o irmão de Jesus, é citado de forma indireta. Nessa passagem, o apóstolo Paulo faz referência ao ministério itinerante dos irmãos de Jesus. Em suas viagens missionárias, eles costumavam levar suas respectivas esposas. No Novo Testamento, há várias cartas. Era o meio de comunicação disponível. Há as cartas escritas por Paulo e há as cartas gerais. As cartas escritas por Paulo levam o nome do destinatário, as igrejas ou pessoas específicas. As cartas gerais levam o nome do autor, na maioria,
pois tem destinatários mais amplos. No Novo Testamento, há uma carta de nome Judas. A maioria dos eruditos identifica o autor Judas como o irmão de Jesus, por pelo menos duas razões. A primeira, no verso 1, o escritor se identifica como irmão de Tiago. Diz assim o verso 1 de Judas: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Identificando-se como o irmão de Tiago, ele se alinha com a família de Jesus. Bem cedo, a igreja viu nestes dois, Judas e Tiago, os meio-irmãos carnais de Jesus. Conforme o livro História Eclesiástica de Eusébio, observa o pastor Isaltino. A segunda razão que os estudiosos atribuem a carta de Judas ao irmão de Jesus é porque, em suas próprias palavras, o autor Judas se exclui do grupo dos apóstolos. Versículos 17 e 18a. Diz assim: Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais os apóstolos vos diziam. Em terceiro lugar, pastor Isaltino observa que o irmão de Judas, Tiago, era pastor da igreja de Jerusalém. Ele, Tiago, também nos seus escritos, não se disse irmão de Jesus. Paulo, que registrou em Gálatas 1:19 que Tiago era irmão de Jesus. Judas e Tiago eram modestos. Judas se apresenta apenas como irmão de Tiago. Jesus tinha irmãos com esses nomes, conforme em Mateus 13:55. Portanto, são os irmãos de Jesus. Um testemunho da história. Pastor Isaltino cita também o historiador Egésipo. Egésipo registra que no ano 96 d.C., ao perseguir os cristãos, Domiciano soube de 2 netos de Judas. Esses netos de Judas foram levados à presença de Domiciano para serem interrogados. Eram lavradores rudes, sem pretensão política. Diziam: o reino de Cristo não era deste mundo, mas seria manifestado na consumação dos tempos, quando ele viria em glória para julgar os vivos e os mortos. Assim, a história testemunha dos descendentes de Judas, sobrinhos netos de Jesus, que estavam firmes na fé. A carta de Judas. Judas provavelmente escreveu a carta no ano 67 depois de Cristo, destinada aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Nada se sabe sobre os destinatários da carta de Judas. Considerando alguns elementos presentes no texto, muitos intérpretes acreditam que talvez eles fossem judeus cristãos. Em seu conteúdo, a carta trata da firmeza na fé, verso 3, e de incrédulos pervertidos na igreja, versos 4 a 6, falsos mestres que torciam o evangelho. Ainda observa o pastor Isaltino. Este é o foco da carta: falsos cristãos dentro da igreja. O Apocalipse fala do inimigo externo e Judas fala do inimigo interno.
O interno é o mais nocivo para a igreja. Devemos nos cuidar dos falsos mestres. Eles causam mais males que os incrédulos. O que podemos aprender com Judas? Ainda baseando-nos no estudo do pastor Isaltino, onde o mesmo identifica 4 desafios. O primeiro, manter-se servo. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas não é o irmão de Jesus, mas servo de Jesus. Não se aproveitou dessa condição para se apresentar, mas se colocou como servo igual aos demais. No reino, todos nós somos servos de Jesus Cristo. O segundo desafio, a preocupação com a sã doutrina, versos 3b e 4. Diz: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Quem acha que doutrina não é importante, leia as epístolas ou as cartas do Novo Testamento. Todas foram escritas para doutrinar os crentes. Aprender é bom e estudar é necessário. Hoje enfatizamos a experiência. Crer festivamente, sem conhecer as bases e o alicerce da fé cristã, nos torna alvo fácil dos falsos profetas. O terceiro desafio, o desejo dele, Judas, para os crentes. Verso 2 diz: misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Judas se refere aos seus leitores como chamados e amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. E neles deseja ver um crescimento expressivo em misericórdia, paz e amor. O quarto desafio, o louvor a Jesus Cristo, versos 24 e 25, diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Assim, Judas termina sua carta. O nome a ser exaltado é sempre o de Jesus. E lembremos do título do estudo do pastor Isaltino: quase desconhecido, mas sério e íntegro. Judas, um homem fora dos holofotes, mas de caráter. Quanta gente amando os holofotes. Judas nos ensina: ponha o foco em Jesus. Amém.